O universo autoconsciente. Amit Goswami. Introdução. Há não muito tempo atrás, nós físicos acreditávamos que havíamos chegado finalmente ao fim de todas as nossas buscas. Tínhamos alcançado o fim da estrada e descoberto que o universo mecânico era perfeito em todo o seu esplendor. As coisas comportam-se da maneira como acontece porque são o que eram no passado. Elas serão o que virão a ser porque são o que são e assim por diante. Tudo se encaixava em um pequenino e elegante pacote de pensamento newtoniano maxwelliano. Havia equações matemáticas que, de fato, explicavam o comportamento da natureza. Observava-se uma correspondência perfeita entre um símbolo na página de um trabalho científico e o movimento do menor ao maior objeto no espaço e no tempo. Corria o fim do século, o século XIX, para sermos exatos, e o renomado A. Michelson, falando sobre o futuro da física, disse que o mesmo consistiria em adicionar algumas casas decimais aos resultados já obtidos. Para sermos justos, Michelson acreditava estar, ao fazer essa observação, citando o famoso Lord Kelvin. Na verdade, foi Kelvin quem disse que, de fato, tudo estava perfeito na paisagem da física, com exceção de duas nuvens escuras que toldavam o horizonte. Essas duas nuvens negras, como se viu depois, não apenas ocultavam a luz do sol na paisagem torneresca newtoniana, mas a transformavam numa desnorteante visão abstrata, tipo Jackson Pollock, cheia de pontos, manchas e ondas. Essas nuvens eram as precursoras da agora famosa teoria quântica de tudo que existe. E aqui estamos nós, ao fim de um século, dessa vez o século XX, para sermos exatos, e, mais uma vez, mais nuvens se reúnem para obscurecer a paisagem, até mesmo do mundo quântico da física, da mesma forma que antes a paisagem newtoniana tinha e ainda tem seus admiradores. Ela ainda funciona para explicar uma faixa vasta de fenômenos mecânicos, de naves espaciais a automóveis, de satélites a abridores de lata. Mas, ainda assim, da mesma maneira que a pintura abstrata quântica acabou por demonstrar que essa paisagem newtoniana era composta de pontos aparentemente aleatórios, são muito aqueles entre nós que acreditam que, em última análise, há algum tipo de ordem mecânica objetiva subjacente a tudo, até mesmo aos pontos quânticos. A ciência, entenda-se, desenvolve-se de acordo com uma suposição absolutamente fundamental sobre a maneira como as coisas são ou têm que ser. Essa suposição é exatamente aquilo que Amit Goswami, com a colaboração de Richard E. Reed e Meg Goswami, questiona no livro que vocês estão prestes a ler. Isto porque essa suposição, tal como suas nebulosas predecessoras do século anterior, parece indicar não só o fim de um século, mas o fim da ciência, como a conhecemos. A suposição é que existe lá fora uma realidade real, objetiva. Essa realidade objetiva seria algo sólido, constituído de coisas que possuem atributos, tais como massa, carga elétrica, momentum, angular, spin, posição no espaço e existência contínua através do tempo, expressa como inércia, energia e, descendo ainda mais fundo no micromundo, atributos tais como estranheza, encanto e cor. Mas, ainda assim, nuvens ainda se acumulam. Isto porque, a despeito de tudo que sabemos sobre o mundo objetivo, mesmo com as voltas e dobras de espaço que se transforma em tempo, que se transforma em matéria
e as nuvens negras denominadas buracos negros, com todas as nossas mentes racionais funcionando a pleno vapor, resta-nos ainda em mãos um grande número de mistérios, paradoxos e peças de quebra-cabeça que simplesmente não se encaixam. Nós, físicos, porém, somos um grupo obstinado e tememos a proverbial perda de lançarmos o bebê fora juntamente com a água do banho. Ainda ensaboamos e raspamos o rosto, observando atentos enquanto usamos a navalha de Occam, para termos certeza de que cortamos todas as suposições cabeludas, supérfluas. O que são essas nuvens que obscurecem a forma de arte abstrata de fins do século XX? Elas se resumem em uma única sentença: aparentemente o universo não existe sem algo lhe pareça ou lhe perceba a existência. Ora, em algum nível essa frase certamente tem sentido. Até mesmo a palavra universo é um construto humano. Faria, portanto, algum tipo de sentido que aquilo que denominamos de universo dependesse de nossa capacidade, como seres humanos, de cunhar palavras. Mas esta observação seria mais profunda em alguma coisa do que uma mera questão semântica? Antes de haver seres humanos, por exemplo, havia um universo? Aparentemente havia. Antes de descobrirmos a natureza atômica da matéria, havia átomos por aí? Mais uma vez, a lógica determina que as leis, as forças e causas da natureza, etc., mesmo que nada soubéssemos sobre coisas tais como átomos e partículas subatômicas, certamente tinham que existir. Mas são justamente essas suposições sobre a realidade objetiva que foram postas em dúvida pelo nosso entendimento coerente da física. Vejam, por exemplo, uma partícula simples, o elétron. Será um pontinho de matéria? Acontece que supor que seja tal coisa, que se comporte variavelmente como tal, é evidentemente errado. Isso porque, em certa ocasião, ele parece uma nuvem composta de um nível infinito de possíveis elétrons, que parecem uma única partícula quando e apenas quando observamos. Além disso, nas ocasiões em que não é uma partícula única, ela parece uma nuvem, ondulando como uma onda que é capaz de mover-se em velocidades superiores à velocidade da luz, desmentindo redondamente o postulado de Einstein, de que nada material poderia ultrapassá-la. A preocupação de Einstein, porém, é aliviada, porque quando ela se move dessa maneira, não é efetivamente uma peça de matéria. Vejamos outro exemplo: a interação entre dois elétrons. De acordo com a física quântica, mesmo que os dois estejam separados por imensas distâncias, os resultados de observações feitas sobre eles indicam que deve forçosamente haver alguma conexão entre eles que permita que a comunicação se mova mais rápido que a luz. Ainda assim, antes dessas observações, antes que um observador consciente chegasse a uma conclusão, até a forma da conexão era inteiramente indeterminada. E como terceiro exemplo, um sistema quântico, como um elétron em um estado físico fechado, parecem estar em um estado indeterminado. Mas ainda assim, a indeterminação pode ser analisada e decomposta em certezas dos componentes que, de alguma maneira, aumentam a incerteza original. Mas então chega um observador que, como se fosse um Alexandre gigantesco cortando o nó górdio, transforma a incerteza em um estado único, definido, embora imprevisível, simplesmente ao observar o elétron. Não só isso, mas o golpe da espada poderia ocorrer no futuro, determinando em que estado o elétron está agora. Isso porque temos agora até a possibilidade de que observações realizadas no presente determinem legitimamente o que possamos dizer que era o passado.
Chegamos mais uma vez, portanto, ao fim da estrada. Há estranheza quântica demais por aí, um número grande demais de experimentos a demonstrar que o mundo objetivo, um mundo que corre para a frente no tempo como um relógio, um mundo que diz que a ação à distância, especialmente a ação instantânea à distância, não é possível, que diz que uma coisa não pode estar em 2 ou mais locais ao mesmo tempo. É uma ilusão de nosso pensamento. Se assim é, o que nos resta fazer? Este livro talvez contenha a resposta. O autor propõe uma hipótese tão estranha à nossa mente ocidental que se pode ignorá-la automaticamente, como delírios de um místico oriental. Diz o autor que todos os paradoxos acima são explicáveis e compreensíveis se abrirmos mão daquela suposição preciosa de que há uma realidade objetiva lá fora, independente da consciência. E diz ainda mais que o universo é autoconsciente e que a própria consciência é que cria o mundo físico. Da maneira como usa a palavra consciência, Goswami deixa implícito algo talvez mais profundo do que você ou eu aceitaríamos como implícito. Nos seus termos, consciência é algo transcendental, fora do espaço-tempo, não local e que está em tudo. Embora seja a única realidade, só podemos vislumbrá-la através da ação que cria os aspectos material e mental de nossos processos de observação. Por que é tão difícil para nós aceitar essa tese? Talvez eu esteja presumindo demais ao dizer que é difícil que você, leitor, a aceite. Você, quem sabe, pode achar axiomática essa hipótese. Às vezes eu me sinto à vontade com ela, mas em seguida dou uma canelada numa cadeira e machuco a perna. Essa velha realidade penetra e eu me vejo diferente da cadeira, enquanto espinafro sua posição no espaço, tão arrogantemente separada da minha. Goswami aborda admiravelmente essa questão e fornece vários e a miúde divertidos exemplos para ilustrar a tese de que eu e a cadeira surgimos da consciência. O livro de Goswami é uma tentativa de lançar uma ponte sobre o antiquíssimo abismo entre a ciência e a espiritualidade, e que, acredita ele, sua hipótese consegue. Ele tem muito a dizer sobre idealismo monista e como só ele soluciona os paradoxos da física quântica. Em seguida, examina a velhíssima questão da mente e corpo, ou mente e cérebro, e mostra como sua ambiciosa hipótese de que a consciência é tudo elimina a cisão cartesiana. E, em particular, caso você esteja se perguntando até como uma única consciência parece ser tantas consciências separadas, por último, na parte final do livro, ele acende uma pequenina luz de esperança, enquanto tateamos nosso caminho entre as nuvens a caminho do século XXI, ao explicar como sua hipótese conseguirá produzir o reencantamento do homem com o ambiente, algo que certamente precisamos com urgência. Explica ele como vivenciou sua própria teoria ao compreender a verdade mística de que nada, exceto a consciência, tem que ser experienciada, a fim de ser realmente compreendida. Lendo este livro, comecei a me sentir também dessa maneira. Supondo que a hipótese seja verdadeira, segue-se que você também terá essa experiência. Fred Alan Wolfe, PhD, autor de Dreaming Universe, Taking the Quantum Leap e outros livros, La Corner, Washington.